Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre a vitória do Furacão sobre o Foz do Iguaçu em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E para você que está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E o Atlético recebeu o Foz do Iguaçu na Arena da Baixada com 5 modificações na escalação que havia se tornado padrão nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. Bento seguiu no gol, Madson ocupou a lateral direita no lugar de Kelvin, Zé Ivaldo formou dupla de zagueiros com Thiago Heleno, Pedrinho completando o quarteto de defesa, Fernandinho na base do meio de campo dessa vez, com Alex Santana atuando um pouco mais à frente, Vitor Bueno como homem de ligação no meio de campo, com o Davi Terence deslocado para o lado direito do ataque, Pablo como centroavante e Tomás Coelho pelo lado esquerdo, fazendo a sua estreia na temporada. E o Atlético teve um início bastante agressivo, com muita intensidade, criando situações interessantes, algo que se aproximou muito daquilo que o Turra, entre aspas, prometeu na entrevista concedida ao Furacão Live durante a pré-temporada. E nesse contexto de superioridade bastante marcante, o Atlético abre o placar com o Zé Ivaldo, completando cobrança de escanteio do Vitor Bueno. Zé Ivaldo, que acho que segue sendo a grande esperança da torcida de que o Atlético possa ter um sistema defensivo mais competente nesse tipo de jogada e mais confiável de um modo geral, pelo menos até que se confirme a contratação possivelmente do Kaique Rocha nos próximos dias. E logo depois a gente tem a marcação do golaço do Vitor Bueno em uma boa tabela com o Davi Terence, que ajeita de letra para que o Vitor Bueno possa tocar de cobertura na saída do goleiro do Foz. E o Atlético se apresentava de uma maneira que sugeria ao torcedor que seria capaz de golear um adversário bastante inferior, aproveitando a atmosfera da Arena da Baixada. Acho que é um parênteses que vale a pena a gente fazer. Depois de colocar mais de 32 mil pessoas na Arena no último final de semana, a torcida fez algo ainda mais impressionante, 37.197 crianças e mulheres atleticanas compareceram ao estádio na noite de hoje, deram um show de apoio e realmente as meninas, as crianças merecem os nossos aplausos. Fica aqui registrados os meus parabéns. Tá? Espero que não aconteça de novo, somente porque para acontecer de novo significaria que os homens deram mancada e eu acho que a paz no estádio vem antes de tudo. Mais palmas para as meninas e para as crianças atleticanas que mais uma vez deram um show. E logo depois de abrir o placar com bastante autoridade, o Atlético acaba sofrendo o gol em uma falha grosseira do Pedrinho. Circulam informações no sentido de que o Paulo Turra gosta muito do jogador, mas não consigo entender como o Pedrinho poderia ser uma alternativa minimamente consistente, minimamente confiável para um Atlético que se planeja para disputar competições importantes, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, um time que almeja fazer grandes campanhas nesses torneios, não pode ter um lateral esquerdo tão inconsistente, tão propenso a falhas, e que hoje falha grosseiramente em uma tentativa de afastar um cruzamento de uma maneira bastante atrapalhada, acaba rebatendo a bola no pé do centroavante do Foz do Iguaçu. O Ramon, acho que foi o principal destaque do Foz nessa partida, e ele acaba anotando o gol que diminui a vantagem do Atlético no placar, e não só diminui a vantagem do Atlético no placar, como dá uma injeção de ânimo na equipe visitante, que não chega a dominar o Atlético, longe disso, mas passa a se sentir um pouco mais à vontade nesses minutos finais de primeiro tempo, tenta encarar o Atlético sem conseguir, é verdade, mas acho que somente aconteceu, repito, por conta de uma falha bastante grosseira do Pedrinho, que não me parece pronto para ser titular, até para ser reserva. Entendo que ainda é um jogador bastante inconsistente, alguém em quem não se pode confiar numa eventualidade de um Fernando, por exemplo, não estar disponível para uma partida decisiva. Pedrinho segue sendo bastante ruim defensivamente e ofensivamente as decisões que ele toma muitas vezes acabam comprometendo a equipe. Espero que nas próximas partidas a gente possa ver o Fernando ser experimentado ou explorado pela comissão técnica
e que ele deu uma resposta positiva, porque o Atlético realmente precisa de um lateral melhor do que o Pedrinho, pelo menos melhor do que o Pedrinho vem apresentando nesse início de temporada. No segundo tempo, o Atlético volta mais ajeitado para campo, continua dominando o Foz do Iguaçu, cria oportunidades, cria e desperdiça oportunidades, é verdade, algumas até bastante claras, como os cruzamentos que o Rômulo acabou desperdiçando, cabeceando para fora. Rômulo que voltou recentemente de uma pubalgia, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com o jogador, é bastante jovem, mostrou no último Campeonato Paranaense que é capacitado para ser homem de referência, foi o principal destaque do Atlético na competição. Acho que com o ritmo de jogo, estando fisicamente mais preparado, tende a render mais. Não, particularmente não concordo com quem tenha criticado de maneira muito veemente o Rômulo por conta dessas chances perdidas. Acho que não fizeram falta. E o Atlético venceu com relativa tranquilidade, embora desperdiçando chances de gol. E acabou marcando o terceiro gol com o Christian, que entra, participa bem de algumas jogadas e acaba marcando um gol que, a meu ver, é bastante merecido. Um jogador que passou bastante tempo afastado na última temporada, teve envolto naquela polêmica quase transferência para o Grupo City, né, para o Bahia, volta a entrar em campo em 2023 e acho que esse gol é muito importante, não só para que o Christian se sinta mais confiante, mas para dar uma resposta sobre tudo aquilo que aconteceu. É um bom jogador, tem recursos que podem ser importantes para o Atlético ao longo da temporada. Acho que o Christian tem muito para acrescentar. Falando aí rapidamente de jogador a jogador, o Bento teve uma situação bastante segura, não comprometeu, o gol que ele sofreu não foi falha dele, foi falha do Pedrinho. Então, a meu ver, uma atuação bastante adequada do Bento, nada a criticar. Madison, que voltou depois de um período de muita oscilação no Santos, achei que foi bem, obviamente que defensivamente não foi muito exigido pelo time do Foz do Iguaçu, mas participou bem de algumas jogadas, fisicamente pareceu bem, fez algumas jogadas de ultrapassagem. Acho que pode sim ser uma alternativa bem interessante ao Kelvin durante a temporada, para quando o Kelvin não puder jogar ou para quando ele precisar ser preservado. Isso vai acontecer e é importante a gente ter uma alternativa sólida e confiável naquela lateral direita. Zé Ivaldo acho que fez uma grande partida, tanto defendendo quanto saindo com a bola, errou muito pouco. Acho que nesse início de temporada é o zagueiro do Atlético que mais me agradou até esse momento. Thiago Heleno cometeu alguns erros, a gente sabe, já existe até um folclore nesse sentido, de que o Thiago demora um pouco mais a entrar no ritmo competitivo, então é importante que ele continue sendo aproveitado para que ele possa rapidamente readquirir a sua melhor forma, mas hoje deixou a desejar, errou alguns passes, em alguns momentos pareceu mal posicionado, mas ainda continua sendo uma referência para o nosso sistema defensivo, acho que vai ser importante ao longo de 2023. Bem diferente do Pedrinho, que mais uma vez, pelo quarto jogo seguido, erra muito defensivamente, ofensivamente toma decisões erradas também. É um jogador que tem ficado muito abaixo do restante da equipe, mesmo quando a equipe não é brilhante. Então acho que existem aí sinais bastante claros no sentido de que o Atlético precisa realmente ou contratar um novo lateral direito, que acho que não é o caso, a diretoria não deve ir ao mercado, mas deve sim olhar com bastante carinho para o Fernando, que chegou depois de uma boa passagem pela Chapecoense, e se puder repetir pelo Atlético a mesma boa fase que teve no clube catarinense, tende a ser uma alternativa mais interessante, uma opção mais confiável e mais qualificada do que o Pedrinho para um Atlético que procura grandes objetivos em 2023. Fernandinho dispensa qualquer consideração. Fisicamente, acho que é um monstro. Completa 38 anos em maio. Mostra-se muito pronto para competir desde os primeiros jogos do ano, mesmo com a idade tão avançada. Tecnicamente, é muito acima de praticamente qualquer jogador que exista no futebol brasileiro hoje. Merece só aplausos e elogios. É um líder dentro de campo. Nada a falar em relação ao Fernandinho. Alex Santana também merece bastante elogios, embora tecnicamente talvez não tenha se destacado como em algumas outras partidas, mas bastante participativo, fisicamente se entregou muito, não teve medo de divididas, entrou firme sempre que esteve envolvido em um duelo físico. Acho que é um jogador que vai ser importantíssimo para o Atlético, principalmente em partidas em que o Atlético precise enfrentar adversários tecnicamente menos competentes, quando ele vai poder fazer dupla com o Fernandinho, como fez hoje. Vitor Bueno teve um bom jogo, participou bastante das jogadas, principalmente no primeiro tempo. É um jogador que tem qualidade técnica, deixa um pouco a desejar em intensidade,
mas contra um adversário muito menos qualificado tecnicamente do que o Atlético, acaba se sobressaindo, inclusive marca um golaço de cobertura, coisa que é rara a gente ver no futebol brasileiro, mostrando muito entendimento do espaço e capacidade para executar aquilo que ele avaliou. É um jogador que tende a ser interessante para o Atlético ao longo da temporada, embora eu tenha as minhas ressalvas sobre o Vitor Bueno ser titular. Tá? Terans teve um jogo, acho que razoável, tentou algumas jogadas interessantes, me pareceu um pouco até desconectado do jogo em alguns momentos, principalmente depois que o Atlético estabeleceu um domínio mais controlado sobre o Foz do Iguaçu, tentou algumas jogadas de efeito, talvez estivesse considerando o jogo um pouco desafiador, mas é um jogador de uma qualidade técnica imensa, vai ser importantíssimo para o Atlético ao longo da temporada. Então, realmente pouco a criticar. Achei que ficou abaixo, mas pouco a criticar. Pablo, talvez tenha sido o pior jogo dele em 2023, não é que ele tenha ido tão mal assim, mas participou menos do que em algumas outras partidas, não teve oportunidades para concluir em gol. Achei que o Pablo fez uma partida somente mediana, nem merecedor de muitas críticas, nem de muitos elogios. Coelho, eu vi ser muito criticado pelos torcedores nas redes sociais, discordo frontalmente, é um jogador que oferece muito volume de jogo, cria muitas situações, tem velocidade, tem jogada de 1 contra 1, precisa evoluir na tomada de decisão em alguns momentos, isso é bem verdade, mas considero que hoje é o ponta mais produtivo que o Atlético tem no elenco. Acho que precisa e deveria ser mais aproveitado. Hoje deu mostras disso. Não entendo que as críticas que ele recebeu nas redes sociais tenham sido merecidas. E falando aí de substitutos, Kelvin entrou no lugar de Madison, uma substituição natural, pelo fato de ser a primeira partida do Madison no ano. Achei que participou bem de algumas jogadas, nada que a gente deva elogiar exageradamente, e também nada a criticar. Achei que o Kelvin fez bem o papel dele no momento que o Atlético tinha já o domínio da partida. Juntamente com o Kelvin entra o Rômulo que vi ser bastante criticado também pelas chances desperdiçadas, mas acho que importante é que a gente se lembre que é um jogador que está voltando de uma lesão chatinha, como é uma pubalgia, não teve a mesma pré-temporada dos outros, é natural que ele esteja sem ritmo de jogo, sem o mesmo tempo de bola. É um jogador que ano passado mostrou muita capacidade de definição no Campeonato Paranaense, foi o grande destaque do Atlético na competição. Pode melhorar no sentido da definição esse ano também, ser uma opção importante para o Atlético. E se tiver um crescimento como a gente imagina que ele possa ter nos próximos anos, talvez possa até ser uma peça importante para o Atlético em 2024, em 2025. Gosto muito do Rômulo, acho que é um jogador que colabora muito com a equipe. Já, entrando no lugar do Coelho, também durante o segundo tempo, acho que participa de algumas boas jogadas, é um jogador que a gente vai precisar aguardar para verificar se fica ou se vai, tem aí essa indefinição, mas a gente sabe do talento e do potencial que tem, precisa colocar a cabeça no lugar, mas deu mostra de hoje de que pode ser útil para o Atlético ao longo da temporada. Vamos ficar de olho no já aí ao longo do ano. Christian e Cittadini foram os últimos a entrar em campo. Christian marca o gol da vitória, um jogador que eu particularmente sempre gostei muito, desde que fez parte daquele time de aspirantes horroroso do Eduardo Barros de 2020, mas ele se sobressaía pela qualidade que tem. É um bom passador, um jogador que entende bem os espaços em campo, sabe como encontrar os companheiros e tem uma boa capacidade de definição, como ele mostrou hoje, tabelando com o Terans e concluindo para fazer o terceiro e último gol do Atlético no confronto. Acho que é um jogador que o Atlético poderia se arrepender de vender, esteve envolvido em toda aquela situação com o Bahia, e que mostrou, mais uma vez, qualidade, um jogador bastante jovem, que o Atlético, espero, possa explorar esse talento do Christian em 2023, porque é um jogador, repito, com muita qualidade, com muito talento, potencial gigante, que acho que pode ser importante para o Atlético. E o Cittadini tocou pouco na bola, confesso que eu já realmente estou um pouco desgastado do Cittadini. Acho que é um jogador que tem as suas qualidades, tem as suas utilidades, só acho que o tempo dele no Atlético passou e ele precisaria jogar muito mais bola do que vem jogando nos últimos tempos para poder me convencer do contrário. Hoje achei que foi uma atuação de razoável para baixo, se atrapalhou com a bola em alguns momentos. Acho que não tem cabimento a gente pensar no Cittadini ser uma opção corriqueira do Turra ao longo de 2023. Teria que ser uma opção de fundo de banco. Então, gente, acho que uma coisa que precisa que se diga é um jogo que não serve como parâmetro. O Foz tem um time tecnicamente muito inferior ao Atlético, não tinha pontuado até o início da terceira rodada. Então, para um time que se pretende fazer boas campanhas em competições importantes,
Não dá para tomar essa partida como parâmetro, não dá para achar que está tudo bem, porque o Atlético jogou bem, porque criou chances. Esse time precisa continuar evoluindo, mas acho que é importante que se reconheça também que dentro daquilo que a gente viu do Atlético em 2023 até esse momento, foi o melhor jogo do Furacão, talvez seja assim uma equipe sobre a qual a comissão técnica possa começar a construir o time para as partidas mais importantes da temporada. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado. E a gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã. Se houver confirmação oficial da contratação do Kaique Rocha, como pode acontecer a qualquer momento, a gente volta com uma análise do jogador aqui no canal. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de todos vocês e até a próxima.